Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos bater um papo sobre hemofilia e vacinas. Antes de começar o vídeo, eu vou dizer para vocês que, independente se a criança tem hemofilia ou não, manter o calendário e a caderneta de vacinação em dia é super importante para a saúde da criança. Todas as crianças têm que tomar todas as vacinas do calendário e também as vacinas que são de campanha. Não tem problema, tem que tomar mesmo, isso é extremamente importante. No caso de crianças que têm hemofilia, obviamente nós temos algumas observações. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo para vocês, tá bom? Primeira dica que eu dou para pai e mãe de criança com hemofilia: converse com o seu hematologista, o hematologista do seu filho. O hematologista, ele vai te dar todas as orientações necessárias para que você tenha cuidados na hora da vacinação. Cuidados que podem ser feitos antes da vacinação e após a vacinação, tá bom? Conversar com o hematologista, tirar todas as dúvidas sobre vacinação. Você pode fazer isso indo ao hemocentro, nas consultas de rotina, e aí você faz todas as perguntas e receba todas as orientações necessárias. Cada hematologista tem uma orientação, tá bom? Eu falo por experiência própria. Por exemplo, a hematologista do meu filho, com relação à vacina, ela acredita que, por exemplo, você tomar fator no mesmo dia da vacina, a criança pode criar anticorpos para a vacina e também para o fator, e aí desenvolver inibidores. Existem alguns hematologistas que acreditam nisso. Então, a instrução que eles passam para a gente, no caso da hematologista do meu filho, é de fazer o fator um dia antes à tarde e no dia seguinte de manhã fazer a vacina. Então, por exemplo, eu segui à risca o que a hematologista do meu filho me orientou. Então, por exemplo, eu deixava para fazer as vacinas do meu filho nas terças-feiras. Então, eu aplicava o fator na segunda-feira à tarde e na terça-feira de manhã eu levava o meu filho no postinho de saúde para tomar as vacinas. Mas existem também hematologistas que falam que isso não tem problema nenhum. Pode fazer fator de manhã e à tarde levar a criança para tomar vacina. Então, assim, cada hematologista tem uma orientação. Quem está certo? Não sei. Eu acredito que todos estejam certos. Por exemplo, a hematologista do meu filho, mesmo passando essas orientações, nunca me deu problema com vacina. Então, essa é a questão. Primeira coisa, conversar com o hematologista. Segunda, quando você for levar seu filho para fazer a vacina no postinho de saúde, na UBS, a profissional de saúde, a técnica, a enfermagem, a enfermeira que vai aplicar a vacina, ela tem que estar ciente que o teu filho tem distúrbio de coagulação, que o teu filho é hemofílico, tá bom? Nem que você tenha que explicar para ela o que é hemofilia, mas a profissional precisa saber que é uma criança que tem um distúrbio de coagulação, principalmente para as vacinas que são intramusculares. Essa questão de vacina, na caderneta de vacinação, até vou postar lá na página do Diário da Hemofilia, na caderneta de vacinação, no calendário de vacinação, existem várias vacinas. Muitas são subcutâneas, ou seja, a criança, você pega a pontinha da pele e faz a aplicação. Muitas são subcutâneas. As subcutâneas raramente dá algum problema. O problema são aquelas intramusculares. Nos bebezinhos, aquelas que são aplicadas na coxa, tá bom? E depois eu vou colocar lá a listagem das vacinas, quais são subcutâneas, quais são intramusculares. Essas intramusculares, essas da coxinha, são as mais preocupantes, as que a gente precisa ter mais cuidado e observar mais. Então, quando você for levar seu filho para tomar essa vacina, informa a técnica de enfermagem que ele tem um distúrbio de coagulação, para ela ter um pouco mais de cuidado. Se você sentir que ela não está segura, de repente ela quiser tirar dúvidas quanto ao procedimento, como fazer, você pode até passar o telefone da hematologista ou do centro de tratamento da hemofilia para ela ligar e tirar dúvida antes, tá bom? Isso daí fica a critério da técnica de enfermagem, mas ela tem que estar sabendo que a criança tem a hemofilia. Tem algumas mães, e na verdade isso eu acho que
é uma dica muito valiosa. A compressa fria, entendeu? A compressa de gelo. Mas não é você pegar a pedra de gelo e colocar na pele da criança porque queima, né? Não faça isso. Compressa de gelo, você pode pegar uma pedrinha de gelo, enrola numa toalhinha ou numa fraldinha e aí você faz a compressinha em cima do local onde vai ser aplicado a vacina. Muitas mães fazem a compressa antes da vacinação e depois da vacinação. Elas fazem em média de 20 minutinhos. Então, por exemplo, em casa, antes de ir para o postinho, elas fazem, se ela sabe o local onde vai ser aplicada a vacina, of course, né? Você vai lá, faz a compressinha de gelo, vai no postinho, aplica a vacina, depois compressinha de gelo de novo. Compressa fria, jamais faça compressa quente, pelo amor de Deus. Compressa quente não é para isso. A compressa, então a compressa de gelo é sempre muito bem, ajuda muito. Eu particularmente eu faço a compressa sempre depois da aplicação. Eu fico fazendo a compressinha pelo menos durante um dia inteiro, de uma em uma horinha, vou lá, faço a compressinha e fico observando. Ajuda muito. A compressa de gelo alivia demais também a dor, o inchaço, o desconforto. Enfim, compressa de gelo, dica valiosa. Outra coisa, papai e mamãe, sempre após a aplicação da vacina, você deve ficar observando o local, pelo menos pelas próximas 24 horas. Por quê? Por mais que a gente faça todos os cuidados, que a gente tire dúvida com o hematologista, que a gente faça compressa, que a gente, enfim, pode acontecer, principalmente nas intramusculares, pode acontecer de haver um sangramento muscular. Por isso, a observação. Chega em casa, observa, pelo menos nas próximas 24 horas após a vacinação. Fica olhando o local da vacinação. Se você perceber que piorou, no lugar de melhorar, está ficando pior, aparecer um inchaço, ficar muito inchado, muito vermelho, muito quente, hematoma, entendeu? Se começar a criar hematoma, se a criança começar a chorar muito de dor, se ela começar a ter uma dor insuportável, a ponto dela não conseguir movimentar a perna, isso pode ser um sinal de que está tendo um sangramento muscular. Não tem jeito. Se você perceber que está acontecendo isso, você precisa de ajuda médica. Ou você liga para a hematologista e explica para ela o que está acontecendo, para você receber as orientações de como proceder. Ou você pega o seu filho e leva para o hemocentro para ser avaliado pelo hematologista, tá bom? Esses sangramentos musculares precisam de um tratamento adequado e somente o hematologista pode passar esse tipo de tratamento. Uma outra dica valiosa que eu vou dar para mamães, eu costumo, pelo menos eu particularmente, as vacinas do Felipe eu sempre aplicava às terças-feiras, mas a dica é, se você for fazer a vacina no seu filho, opta por fazer na segunda, terça ou até no máximo quarta-feira. Por quê? Vai que de repente tem um sangramento, você vai precisar o quê? Recorrer ao hemocentro, você vai precisar localizar a hematologista. E aí você vai ter mais 2 dias da semana para fazer isso, quinta e sexta, entendeu? Se tiver alguma intercorrência, você ainda tem mais 2 dias para conseguir acessar o hemocentro, localizar a hematologista para resolver o problema. Por que eu falo isso? De repente você, mãe, vai lá e dá vacina no teu filho numa sexta-feira. O menino vai ter uma hemorragia. Sábado e domingo, nossa. E para você localizar a hematologista? E o hemocentro, que o hemocentro é horário comercial, entendeu? Você vai ter que passar a criança num PS. Enfim, a dica é essa. Então, segunda, terça e quarta, os dias para você escolher para fazer a vacinação no seu filho. Eu falo para todos os pais e mães, não tenha medo das vacinas, tá bom? Depois que o meu filho foi diagnosticado com hemofilia e eu comecei a receber instrução da minha hematologista de como proceder na hora da aplicação das vacinas, eu não tive problema nenhum com vacina, nem nas que são intramusculares. Eu fiz certinho o que a hematologista pediu. Ela falava, faz fatorzinho, faz a vacina, faz a compressa, observa. Se alguma coisa acontecer de errado, me consulta ou então traz ele para o hemocentro. Graças a Deus, eu não tive problema.
Então eu acho que isso também serve até para outros pais e mães. Receber instrução, fazer profilaxia, o fator ajuda muito, gente, ajuda demais. E aí você vai passar por esse período podendo aplicar todas as vacinas do seu filho, ele vai ficar imunizado contra as doenças que são muito sérias e ele não vai ter nenhuma intercorrência, tá bom? E era isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente sempre tem assuntos para falar sobre hemofilia, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!